Capítulo 5. Um montinho de ossos na costa dos esqueletos. Cruz de estrelas apontando o sul, norteando a terra, talismã de luz no céu do planeta, punhal brilhante rasgando a noite da solidão brasileira. Surpreendido por uma onda na contramão, não tive como escapar e levei um banho gelado. O cabelo pingando, as roupas encharcadas e um fiozinho de água escorrendo pela nuca e descendo as costas por dentro da blusa coroavam uma típica segunda-feira. Como um gato molhado, me enxuguei chacoalhando a cabeça para não tirar as mãos dos remos. O trabalho começou cedo, ainda no escuro, após um sublime café da manhã que levou 40 minutos para ser consumido. O mar estava agitado novamente e o barômetro, caindo aos poucos, anunciava uma nova depressão. Mas não me incomodava mais com isso. Na verdade, o grande problema não era a força do mar, mas sua direção. Enquanto as coisas continuassem como estavam e eu pudesse remar na boa direção, não teria com o que me preocupar. Avançando no rumo noroeste, praticamente deixava para trás a zona proibida dos diamantes e minha nova e afinal última preocupação em relação à África seria a costa dos esqueletos, que se inicia a partir de Walvis Bay para o norte da Namíbia. Trata-se de uma região árida e perigosa, onde carcaças de navios trazidos por tempestades ou enganados por uma costa em contínuo movimento, e por isso mesmo difícil de ser cartografada, jazem entre dunas amarelas como se estivessem navegando na areia. O Edward Boleyn, que ali naufragou em 1909, encontra-se hoje a mais de 1 quilômetro do mar, fantasticamente derivando em um deserto onde a ausência de homens e os esqueletos de seus barcos são o testemunho da intolerância do clima. Um deserto que avança sobre o mar sem lhe respeitar a força. À noite, o vento de novo alcançou 40 nós. O mar fazia muito barulho e foi difícil dormir. Volta e meia, alguma onda passava por cima, enchendo o cockpit. A cada 30 minutos me levantava, estendia o braço até a alavanca da bomba e, sem abrir os olhos, num movimento contínuo, ia contando as bombadas até que ouvisse, do lado de fora, o característico ruído do poço seco. O cockpit, ou seja, a parte aberta do barco onde eu remava, era autoesgotável, à exceção do poço onde fica o fincapé, que acumulava a água das ondas que entravam. Não havia mal nenhum em deixá-lo cheio durante a noite, mas eu preferia sempre esvaziá-lo. 77, 78, 79 bombadas, enfim, vazio, e me deitava. Esse ritual contínuo durante as noites de mau tempo, em que dormia um sono leve e em que partia em sonhos distantes, me ajudou a desenvolver uma interessante qualidade. A de, ao estar sonhando e ter que acordar para esvaziar o poço, conseguir retornar ao mesmo sonho sem interromper o seu curso. Muito divertido, pois aos poucos eu conseguia influir no desenrolar dos sonhos. E depois de praticar esse exercício seguidamente durante algum tempo, podia até mesmo selecionar, entre alguns que já conhecia, o meu preferido. Houve sonhos que bateram verdadeiros recordes de audiência. Dormindo, passei por grandes aventuras. Vivi amores impossíveis e viajei para lugares fantásticos. Ao acordar, às vezes começava a remar com cãibras de tanto rir das peripécias por que passava.
mas sempre estava bem disposto depois de 8 horas de total esquecimento. Essa segunda semana no mar não foi das mais famosas. O tempo continuou ruim e por 2 dias seguidos não foi possível remar. Obrigado a permanecer em casa, aproveitei o súbito feriado para fazer curativos nos dedos e, quem diria, na bunda. As bolhas nas mãos haviam se transformado em calos e não eram mais problema. Mas, no outro extremo, a situação adquiria uma certa gravidade. Lembrei-me do Hermann, companheiro de 6 anos de remo e meu maior amigo. Único remador do Clube Espéria em São Paulo que usava uma almofadinha de espuma para solucionar esse problema pela raiz. Ele foi eterna vítima de gozações, mas nunca desistiu da almofadinha. Nem mesmo quando um dia, numa regata no 400 pelo Campeonato Paulista, a almofadinha enroscou-se nas rodinhas do assento e nós perdemos por 1 segundo. Eu, que fora um de seus fiéis algozes e constante sequestrador da almofadinha, agora, por ironia do destino, dependia de uma para chegar ao Brasil. Por sugestão do Hermann e contra minha vontade, o fabuloso Ferreira preparou com todo carinho uma placa de espuma indeformável cortada no tamanho do assento. Pensando que nunca me serviria dela e que, como bom remador, logo me habituaria à dureza do carrinho, deixei-a jogada num canto perdido. O orgulho de remador durou pouco e custou caro. Passei a usá-la definitivamente sob pena de não poder mais sentar em lugar nenhum. Descobri ao mesmo tempo a origem dos cortes nos dedos. Um grande mistério, pois não me lembrava de nenhum acidente. Eram os rebites dos bolsos laterais da minha calça, que a cada remada roçavam nos dedos, ferindo-os sem que eu percebesse por causa do frio. Na quinta-feira, início do inverno, tive um longo comunicado com o Brasil. Falei com o Maurício, com o Henrique Lüderitz e com muitos amigos espalhados nas casas do Alex e do Álvaro em São Paulo. Voltei a falar com o Aires a bordo do Felipe Camarão e percebi que eles estavam inquietos com a posição que eu mandara. Era uma posição estimada, pois com o mau tempo não foi possível encostar no sextante, mas que após 11 dias de viagem ainda me deixava perigosamente próximo da costa. Informei que já havia cruzado o Trópico de Capricórnio e que o rendimento estava baixo por causa do tempo ruim, mas que melhoraria. Eterno brincalhão, o Maurício foi o único que entendeu a importância das 3 capotagens e estava eufórico com o sucesso do João Teimoso. A notícia deixou os radioamadores mais preocupados do que eu supunha. De qualquer modo, o comandante Wangler do Felipe estava certo. O rumo a seguir deveria ser oeste puro até que alcançasse o meridiano 10 graus leste. Decididamente, eu não pretendia me transformar em mais um montinho de ossos na costa dos esqueletos e, a partir daí, redobrei a energia das remadas em direção ao poente. Na sexta-feira, 22 de junho, ao me levantar, o vento parecia mais amigo e as ondas menos confusas. Acendia a velinha amarela, que funcionava tão bem quanto a iluminação da cabine, com a vantagem de não incomodar as baterias. Inestimável presente do Hermann, aproximei-a da face interna da bússola e, animado com a direção das ondas, comecei a preparar o café. Estava morto de fome. Cereais com leite, torradas com geleia, queijo, mel, suco de laranja gemada. Quase terminando uma barra de chocolate, ouvi um raspão no fundo e senti um leve balanço no barco. Parei de mastigar, prendi a respiração. O que seria? Outro raspão, mais outro, e ainda com a boca cheia, sem engolir,
Saí para fora da cabine. No escuro, pude ver a sinistra sombra de uma barbatana que se afastava. Foi a primeira de uma série de visitas que nem sempre seriam muito simpáticas. Durante o dia, com o mar tranquilo e céu claro, condições ideais para tomar a altura do sol, consegui uma posição bastante precisa que confirmou a exatidão das minhas estimativas nos dias anteriores. A noção de posição era fundamental, e numa região de correntes fortes e às vezes variáveis, apoiando-se somente no rumo indicado pela bússola, era quase impossível chegar a uma estimativa decente do meu progresso. Aos poucos, o céu passou a ser mais importante que o mar. Habituava-me aos humores do tempo, às ondas desencontradas que vinham de surpresa com inesperados banhos, ao balanço contínuo e ao movimento do swell que transformavam a paisagem à minha volta, formando vales e colinas impressionantes e inofensivos ao mesmo tempo. Mas o meu interesse voltava-se para cima do horizonte. Remando de madrugada antes do crepúsculo, em vez de acender a luz da bússola para não me perder, orientava-me pelas estrelas, fazendo marcação em alguma mais brilhante e usando como mira a antena de VHF, que, ao contrário da outra, permanecia sempre instalada. Até o nascer do sol, a cada meia hora, checava o rumo seguido na bússola com a estrela marcada e, se fosse necessário, mudava para outra estrela à medida que fosse variando seu azimute. Se de um lado tudo estava em movimento, brusco ou lento, o barco balançando, as ondas correndo, as nuvens e os astros que discretos se moviam, por outro lado, descobri uma exceção. Algo imóvel e estável. A linha do horizonte. Única forma fixa no oceano, era dele que precisava para conseguir minhas posições, e ao se encontrar perdido entre nuvens baixas ou escondido atrás de altas ondas, fazia-me sentir um pouco triste. O horizonte, linha perfeita e segura, fronteira do destino que se renova eternamente e que abriga nossos objetivos, passou a ser meu ponto de apoio e companheiro de viagem. Enquanto estivesse à vista, sentia-me disposto e em segurança, mas quando desaparecia ou tornava-se ondulado, sabia que era melhor amarrar bem os remos antes de dormir. Uma estranha barbatana surgiu durante o dia, mas tímida não se aproximou. Tentei por todos os meios identificar o proprietário que não se apresentou, mas não tive sucesso. Dava voltas à polpa do barco, de modo que pudesse avistá-la sempre a mais de 30 metros de distância, como se quisesse se mostrar sem ser reconhecida. Insuspeita e elegante, era demasiado alta e delgada para ser de um tubarão normal. Cortando a água como faca afiada e inclinada não só para trás, mas também para o lado, como um veleiro adernado pelo vento, passou o sábado inteiro a desafiar minha curiosidade e saiu-se vencedora. Nunca mais voltou, e dela só permaneceu uma anotação do diário. 16h30 GMT. A barbatana misteriosa não se revelou. Comemorei a passagem da segunda semana em grande estilo, com incríveis ondas de 10 a 15 centímetros de altura e ventos de força 0. Remei pela primeira vez sem camisa. Domingo esplêndido de sol. Termômetro a 22 graus e barômetro estável em 1017 milibares. Posição 22 graus e 30 segundos de latitude sul e 10 graus e 40 de longitude leste. Rendimento fraco nas últimas horas, mas
em excelente direção. 298 graus RV. Já ultrapassara a latitude de Walvis Bay e ganhara boa distância da costa. O cardápio anunciava sopa minestrone, frango ao molho demi-glacé e arroz com salada de legumes. A sobremesa foi servida na varanda. Biscoitos de goiaba, banana passa, creme de amêndoas e chá com mel, ao som das mágicas cantorias de Elomar. Ah, mas cerveja não me resta mais crédito pra um fornecimento. Só eu caí nas mãos do Vedrolim mesmo a 10%. É duro moço e tirar pro trecho a lei. Com a pele no osso e as almas nos bolsos do véu. Permiti-me uma siesta de 20 minutos antes de voltar ao trabalho e, passeando os olhos num mar raramente tão calmo, surpreso com a ausência do balanço das ondas, fui brindado com a passagem de um grupo de baleias a mais ou menos 200 metros de distância. Pareciam atrasadas para algum compromisso e nem se detiveram. Seguiam na mesma direção que a minha, oeste, para o Brasil, e sumiram no horizonte. Fui atrás. Quem sabe nos encontrássemos de novo, além dessa fantástica linha que eu tanto perseguia, o horizonte. Cruz de estrelas apontando o sul, norteando a terra. Talismã de luz no céu do planeta, punhal brilhante rasgando a noite da solidão brasileira. Quem me dera simplesmente estar e olhar as estrelas, sem pensar nas cruzes ou nas bandeiras. Quem dera as luzes da Via Láctea iluminassem as cabeças e acendesse um sol em cada pessoa, que aquecesse o sonho e secasse a mágoa. Esta terra é boa, esse povo agita, não é à toa que a gente voa, que a gente canta e acredita. Quem me dera simplesmente estar e olhar as estrelas, sem pensar nas cruzes ou nas bandeiras. Quem dera as luzes da Via Láctea iluminassem as cabeças e acendesse um sol em cada pessoa, que aquecesse o sonho e secasse a mágoa. Esta terra é boa, esse povo agita, não é à toa que a gente voa, que a gente canta
Brasil.